Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos dar início à nossa live de hoje. Nós temos o nosso convidado de hoje, o Dr. Rafael. Escrevi errado o nome do... Quem for chegando, vai compartilhando. Dr. Rafael. Escrever correto o nome aqui. Boa noite, quem vai chegando aí. Boa noite, vamos compartilhando aí. Hoje nós vamos falar sobre a santificação do trabalho. Eu me apresento o Dr. Rafael aqui. E deixa eu aceitar ele logo. Quem for entrando aí pode ir já compartilhando. Boa noite, padre. Boa noite. Eu acho que estava errado o seu nome lá, não sei, acho que estava um D no lugar do O. Eu acho que agora acho que está certo, né? Desculpa aí. Tá certo, Oh, agora que deixa eu colocar aqui correto. Sim, tá certo. Eu vou colocar correto. Boa noite, senhor. tudo bem. A santificação. Eu vou ajeitar aqui, pessoal. O trabalho. O trabalho. É o Dr. Rafael. Até a pronúncia também. Eu acho que o senhor vai nos ensinar a pronunciar esse nome. Não precisa pronunciar como em alemão, pode pronunciar brasileirado mesmo. Ah, Brodbeck. 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 Dr. Rafael. Agora ficou correto. Ok. Correto? Não apareceu aqui, mas tá tranquilo, tá ótimo. Isso, agora tá correto. Bem, então está correto. Que coisa boa ter o senhor conosco aqui. Depois de algum tempo, a gente vendo, sei que a vida é corrida, muito corrida mesmo, não só para padre, mas principalmente o senhor também, que é pai de família, trabalhador, delegado, o senhor vai se apresentar direitinho. Primeiramente, eu quero agradecer, doutor Rafael, por estar conosco nesta noite. Sei que o seu apostolado na igreja é muito, eu tenho acompanhado e tenho visto que tem sido muito frutuoso. Então, é uma alegria tê-lo aqui conosco, nesse canal que tem como intuito formar famílias, né? Famílias católicas. Uma missão de dar um conteúdo substancial para as famílias. Então, desde já, meu muito obrigado, certo? Por estar conosco. E eu deixo o senhor agora se apresentar. Quem é o doutor Rafael? Muito obrigado, padre. Obrigado pela confiança no meu trabalho, pela gentileza do convite. Já estava devendo para o senhor uma live e a gente quase nunca acertava um horário, principalmente por minha causa, né? E não consegui uma agenda, mas finalmente consegui uma brecha. Coloquei como uma das prioridades ter uma live com o senhor, justamente por conta desse trabalho que o senhor me explicou tão bem, que trabalha de formação das famílias.
Meu nome é Rafael Vitola Brodbeck, eu tenho 43 anos, sou gaúcho, moro no Rio Grande do Sul, sou casado, somos pais de 5 filhos, eu e a minha esposa, né, a doutora Aline, que é advogada, e sou delegado de polícia, escritor, né, tanto de livros jurídicos quanto de livros religiosos, também de cunho religioso. Minha esposa também é empresária, nós temos uma empresa, damos palestras, fazemos cursos, temos livraria, enfim, estamos querendo ajudar sempre as pessoas neste trabalho de formação, né, ajudar as pessoas a terem um encontro com Cristo e a desenvolverem a sua fé de uma maneira lógica, racional, obviamente que entregue muito a Deus, dando a primazia da graça, mas entendendo que precisam se formar, que precisam adquirir doutrina, que precisam conhecer a fé que dizem professar. Correto, doutor. Então, hoje nós estamos aqui para falar de como nesse mundo tão corrido que a gente tem, como santificar o nosso trabalho diário. E eu trago aqui muito à mente São José Maria Escrivá, que ele fala muito de como ser santo na vida prática, né? Como santificar o nosso trabalho, seja ele qual for, em casa, na família. Então, nós vamos refletir sobre isso e assim você explanar a sua maneira, como quiser, puxar uma outra temática, fique bem à vontade. Então, eu que os que estão aqui participando possam compartilhar também com outros, para que as famílias, as pessoas que aqui estão, possam sair daqui e dizer, isso fez diferença na minha vida, né? Trabalhar a questão prática para a vida. Fica à vontade. Em primeiro lugar, agora pode ter dado esta prioridade no seu escrito espiritual, no seu ensinamento, isso seja, digamos que uma ênfase da sua espiritualidade, daqueles que compartilham do seu carisma, né, no Opus Dei, isso não é uma novidade na igreja. Aliás, os movimentos, as ordens religiosas, as associações que têm um carisma próprio, um santo, eles não trazem uma novidade em termos de doutrina ou de vivência espiritual, né? A espiritualidade é a espiritualidade católica. A doutrina é a doutrina católica. Um santo não inventa algo. São Francisco não inventou a pobreza evangélica, né? Os dominicanos, Santo Tomás, Santo Alberto Magno, São Domingos, não inventaram a Sagrada Teologia. Os beneditinos não inventaram o rezar e trabalhar, os cartuchos não inventaram o silêncio. Todos eles deram uma ênfase a um aspecto da vida cristã que está no seu germe, em última análise, em Cristo. Correto? Toda a espiritualidade carmelita, Opus Dei, Reino Christi, ela encontra sua força em Cristo. Então, ainda que nós saibamos, por exemplo, os franciscanos, eles têm uma ênfase na vivência da pobreza evangélica, né, do conselho está apenas como que disposto para os que vivem a espiritualidade de São Francisco. Isso é um ensinamento para toda a igreja. Evidentemente que os católicos não vão vivenciar da mesma maneira, cada um, esta ênfase. Né? Os franciscanos vão ter mais ênfase nisso. Da mesma maneira, o tema da santificação do trabalho, embora seja uma ênfase na pregação de São José Maria Escrivá, seja uma ênfase no pessoal do Opus Dei, e eu não sou do Opus Dei, né, eu sou do Reino Christi, que tem uma outra ênfase, um outro carisma, é uma doutrina que é da igreja inteira. Assim como o estudo da teologia, como o silêncio, como Santa Teresinha, todos esses aspectos de várias ordens, vários grupos, vários organismos, não são exclusivos deles, apenas a ênfase. Certo? Apenas a ênfase. Então, quando nós falamos de santificação do trabalho, isso não pode ser dito, isso é coisa do pessoal do Opus Dei, isso é coisa de São José Maria Escrivá, e eu tenho devoção mais por outro santo. Não. Isto é doutrina católica. Nós vamos ver este tema na Idade Média. Nós vamos ver este tema na patrística. Os padres da igreja falam isso. Eles falam para os leigos que devem santificar-se
em todos os aspectos da sua existência. E nós vamos ver isso na Sagrada Escritura também. A Sagrada Escritura é muito clara. Quem for se debruçar, tanto nos Evangelhos, né, quando Nosso Senhor ensina de várias maneiras, dizendo que nós temos que ser o sal da terra, que nós temos que ser como a luz que ilumina, nós não podemos botar a candeia debaixo do alqueire, né, que ela precisa iluminar. Quando nas epístolas de São Paulo, o apóstolo nos diz que quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus, e tudo deve glorificar a Deus. Ontem saiu um post no Instagram da minha esposa justamente sobre isso, que a feminilidade da glória a Deus, aí ela começa a comentar essa passagem, acho da carta aos Coríntios, se não me engano. Então, nós já temos esse entendimento na Sagrada Escritura de que toda a nossa vida, todos os aspectos da nossa vida, todas as dimensões da nossa vida devem estar a serviço de Deus. Não apenas aquelas áreas explicitamente espirituais. E para isso nós temos que fazer uma distinção que me parece muito pertinente para que nós compreendamos bem este tema. Existem momentos na nossa vida, né, que nós precisamos ter uma, digamos que, explicitude espiritual. No momento em que eu me recolho para rezar. No momento em que eu me recolho para rezar, o momento que eu vou à Santa Missa, o momento que eu vou rezar o terço. São momentos explicitamente religiosos. No momento em que eu estou dando aula de doutrina católica, como nesta live, é um momento explicitamente religioso. Né? Quer momentos explicitamente religiosos num sentido espiritual, quando eu vou rezar, quer momentos explicitamente religiosos no sentido de apostolado. Aqui nós estamos fazendo um apostolado explícito. Estamos formando as pessoas em doutrina católica. Isto é um apostolado explícito. Mas nós não fazemos isso durante todo o dia. Claro que os sacerdotes fazem mais. Que digamos que é a profissão do sacerdote. É a evangelização. Agora, o que Deus pede de mim é outra coisa. Deus pede de mim que eu cumpra os meus deveres de Estado. Os meus deveres de Estado são distintos dos deveres de Estado de um sacerdote. São distintos dos deveres de Estado de um bispo. São distintos dos deveres de Estado de um monge. Isso não é doutrina minha, isso é São Francisco de Sales que vai dizer. Né? Copiando São Francisco de Sales e correndo o risco de ser um pouco impróprio, mas explicando, trocando em miúdos a doutrina desse santo, ele nos diz na Filoteia que uma dona de casa não deve se comportar como uma monja, assim como uma monja deve se comportar como um bispo. Né? Então, se um bispo ele age como um monge cartucho, ele está traindo a sua vocação. Se o bispo, em vez de governar a sua diocese, em vez de ministrar o sacramento do crisma, em vez de orientar os seus sacerdotes, em vez de pastorear suas ovelhas, ele resolve ficar em silêncio rezando no mosteiro, ele está traindo a sua vocação. Ele não está fazendo a vontade de Deus. Da mesma maneira, se um cartucho age como um bispo, né, em vez de ficar recluso, ele resolve ser um pregador por aí, ele está traindo a sua vocação. Deus não o chamou para aquilo. De igual forma, se um sacerdote resolver, ainda que se ele tiver uma formação jurídica, digamos assim, não, o sacerdote tem uma formação jurídica, fez faculdade de direito, ele resolve sair por aí advogando, né, ou fazendo um concurso para delegado de polícia, ou sendo um concurso para juiz, dando palestras na faculdade sobre direito, e esquece dos seus deveres. Né? Confessar, né, atender confissão, a direção espiritual, governar sua paróquia, ministrar os sacramentos, ele está descumprindo a sua vocação. Da mesma forma, se eu, delegado de polícia, que eu não estou falando dos leigos em geral, estou falando de pessoas específicas. Por quê? Porque Deus quer que nós nos inspiremos nos santos, mas nós não temos que ser, eu não tenho que ser uma cópia de Santo Antônio. Eu tenho que me santificar como Rafael. É a mim que Deus chama a santidade. Santo Antônio é Santo Antônio, Santa Teresinha é Santa Teresinha. Eu sou eu, Padre. Santificar distintamente. Então, a mim, o que ele chama? Ele me chama a ser um bom marido, um bom pai dos nossos 5 filhos, um bom delegado de polícia.
É assim que eu devo me santificar. Então, embora, claro que existem momentos em que eu tenho que ter uma vida de oração explícita, né? Eu tenho que ter momentos durante o meu dia em que eu paro para rezar o Ângelus, eu paro para rezar a liturgia das horas, né? Que eu faço o exame de consciência noturno, que eu faço a minha meditação de manhã, que eu vou à Santa Missa. Eu tenho que ter esses momentos de vida espiritual explícita. Não quer dizer que eu não tenha que cumprir os meus deveres de Estado, como pai, como marido e como delegado de polícia. E também não quer dizer que nestes momentos em que eu vou cumprir os meus deveres de Estado, eu tenho que esquecer a vida espiritual. São Paulo nos diz para orar sem cessar. Então eu tenho que levar para o meu dever de Estado a minha vida de oração. Não quer dizer que eu estou prendendo, que eu estou num tiroteio com traficantes e eu vou estar atirando contra eles rezando jaculatórias. Não é isso. Né? Não quer dizer que antes do interrogatório de um criminoso eu tenho que começar com o sinal da cruz. Não é isso. Mas fazer do meu trabalho bem feito, com uma intenção de servir a Deus e a sociedade, sabendo que se eu me dedicar naquilo ali, eu vou estar ajudando a uma sociedade melhor e uma sociedade mais cristã, aplicando a justiça, sendo correto, tratando com cortesia os meus colegas, os meus chefes, os meus subordinados, as testemunhas, as vítimas, os investigados também. Eu vou estar dando uma dimensão espiritual, levando aquela minha oração para o trabalho. Eu encontro-me com Deus na minha meditação e rezo de tal forma que eu continue me encontrando com Deus no meu trabalho. Isso na dimensão espiritual. Agora, a dimensão apostólica. As pessoas muitas vezes confundem e acham que apostolado é simplesmente alguém que tem uma página na internet, ou que é um pregador de um grupo de oração, ou que faz uma missão, ou que grava uma música católica, ou que escreve um livro de teologia. Não, não é isso o apostolado. Apostolado é aproximar as almas de Cristo e contribuir ou contribuir de alguma forma para que as almas se aproximem de Cristo. Evidentemente que nós vamos ter uma pessoa que é um missionário, que vai pregar para os pagãos, um São Francisco Xavier, vai pregar para os pagãos para que eles se convertam e encontrem a Cristo. E vai existir aquela senhorinha na igreja que reza o terço para os missionários. Ou vai existir aquela outra pessoa que contribui com os missionários. Vai existir aquela outra pessoa que simplesmente vive a sua fé de tal maneira que é um testemunho para que outros se aproximem de Cristo. Ou que desenvolvam o seu trabalho de tal forma, pensamos num deputado, por exemplo, católico, que, ciente do laicismo atual, consiga trabalhar no parlamento para que as leis não sejam contrárias à vontade de Deus. Ele está contribuindo para uma sociedade católica que faz com que as pessoas se aproximem mais de Deus. Então são atos de apostolado distintos. E na verdade todos nós temos o dever de apostolado. E eu digo mais, nós não temos dever de fazer apostolado, nós temos dever de ser apóstolos. E tem diferença. Porque fazer apostolado são atos muito concretos. Por exemplo, agora eu estou fazendo apostolado. Eu estou numa live, um sacerdote católico, ensinando doutrina católica para as pessoas que estão aqui. Isso é um apostolado explícito. Mas eu não sou chamado a fazer apostolado apenas. Senão as pessoas que não participam, que não fazem uma live, que não dão aula de doutrina, poderiam dizer, bem, eu não sou um apóstolo. E todos nós temos que ser. Nós prometemos no nosso batismo duas coisas, basicamente. Ser santos e ser apóstolos. Ser santos e ser apóstolos. E não é possível ser santo se não for apóstolo. E não é possível ser apóstolo se não for santo. Porque a alma de todo apostolado é a vida interior. Então, como é que eu posso ser apóstolo se eu não tenho um chamado específico para um apostolado concreto? Ou seja, eu não vou trabalhar dando palestra, eu não vou organizar um grupo missionário, eu não vou organizar um grupo de estudos católico, não vou participar de uma pastoral da igreja, não vou participar de um movimento, embora tudo isso possa ser feito, mas nem todos vão fazer isso. Mas uma pessoa simplesmente que vive a sua fé católica,
vai fazer apostolado, vai ser apóstolo, se ele não participa de iniciativas de apostolado, de ações apostólicas concretas. Ele não é um pregador, ele não é um missionário, não é um escritor, não é um professor, não participa de um grupo que organiza retiro, não faz nada disso. Como é que ele vai ser apóstolo? Ele vai ser apóstolo no seu meio, vivendo de tal forma a sua vida que os demais enxerguem nele o evangelho. Enxerguem pelas suas ações o evangelho. Não esconda a sua fé católica, o que não significa que tem que ser um caricato, né? Que bote uma cruz desse tamanho do peito como se fosse um bispo, uma cruz episcopal, e fique dizendo para os outros, não, tal coisa é mundana, tal coisa. Não, 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 ninguém. Ser apóstolo não é ser chato, não é ser idiota, não é ser bobalhão. Não. Ser apóstolo é ser uma testemunha viva da morte, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá cortando. Pegaram o evangelho de acordo com... Está cortando agora? Voltou? Caiu um pouco aqui. Mas voltou normal. É porque eu desliguei meu microfone para não dar eco também. Tá. Mas a internet sua me parece que está um pouco. É possível, é possível. Ela andava com os problemas, mas já resolveu aqui. Ela me parece estável. Mas a gente nunca sabe. Às vezes tem fluxos, né, de energia e a coisa nem sempre anda tão... Hein, doutor? Só cortando um pouco aqui. Cortando não, só entronizando. É muito interessante isso que o senhor fala sobre como ser santo. Ser santo talvez se resume nisso, santificar o trabalho é fazer seu trabalho bem. Ser você a que foi chamado, né? Eu tiro por mim, por exemplo, eu relutei muito agora na pandemia de querer criar uma página com o padre e tal, para fazer alguma coisa. Porque poderia parecer isso também. Mas é mais um padre fazendo coisa, o que é que eu vou fazer? Mas eu fui trabalhando, fui ficando por aqui, mas aí eu disse, não, vou ficar ali, mas eu, padre, o que é que eu posso oferecer de padre sem negligenciar o meu pastoreio da minha paróquia, que é o principal. Então, é uma reflexão que passou por mim também, que quase me barra, de fato, de adentrar isso. Mas essa página, por exemplo, eu quero ser padre. Eu não quero, não, sou padre ali. Estou ali para pegar o que a igreja prega. Então, acho que passa por aí, né, doutor? Passa exatamente por aí. Né? Claro, passa pelo trabalho bem feito, mas é mais do que isso. Né? Eu tenho que entender que existem basicamente três... Claro, eu posso abordar isso de outras maneiras, mas nessa abordagem eu gostaria de dizer para vocês que nós temos basicamente três dimensões. A vida espiritual, o apostolado e o dever de Estado. Mas o dever de Estado, como nós somos seres integrais, eu não estou compartimentado, né? Agora eu sou delegado, agora eu sou pai, agora eu sou o que reza, agora eu sou o que vai prender bandido, agora não. Eu sou um ser único. Né? Eu tenho determinadas dimensões que são trabalhadas e que têm que ser trabalhadas harmonicamente de uma maneira integral. Né? Integral. Tem que ter uma formação integral. Então é óbvio que eu não sou o católico que vai à missa e depois o delegado que prende. Eu sou o católico que vai à missa e prende. Eu sou um católico que vai à missa, que cuida dos filhos, que brinca, que faz churrasco, que namora a esposa, que acende uma boa lareira no inverno, que vai na piscina com as crianças e que prende traficantes, que investiga a organização criminosa, e que reza, e que vai à missa. É tudo uma coisa só. Então eu não posso, na minha oração, me desvincular da minha condição. Naquele momento de joelhos, não é apenas um cristão. É um cristão, delegado, pai de família, marido, com seus problemas, com suas virtudes. Sou eu que estou ali na oração. E é esse ser integral, esse Rafael integral, que tem que se apresentar diante de Deus, na oração. Da mesma maneira, no apostolado também, vou eu e as minhas circunstâncias, né, para levar os outros a Cristo. E no meu trabalho é a mesma coisa. Eu não chego na delegacia e me dispo de Cristo. O que não quer dizer que eu tenho que transformar o meu gabinete numa sacristia. Obviamente que não. Mas lá também é o local onde eu devo encontrar a Cristo
e de alguma maneira fazer as pessoas encontrarem Cristo. Pelo meu trabalho, pelo modo como eu trabalho, pela maneira como as pessoas enxergam o meu trabalho bem desenvolvido. O senso de justiça que todo delegado, por exemplo, na minha condição de delegado de polícia, é uma das virtudes humanas que nós temos que ter, um senso de justiça. Né? Porque nós vamos entregar um inquérito para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, contendo um relatório de tudo o que aconteceu em relação ao fato que foi noticiado como criminoso. Então, se alguém diz que fulano estuprou uma determinada pessoa, eu tenho que encontrar a verdade ali, de tal modo que eu não cometa injustiça. Isso serve para todos os delegados e para todos os agentes policiais subordinados ao delegado. Mas para o católico, além de ser um dever ético imposto pela profissão e porque eu sou um ser humano, é também um dever da minha alma diante de Deus. Como eu vou me encontrar com Deus sendo injusto? Como eu vou me encontrar com Deus e querer pregar a verdade se eu não busco a verdade no meu inquérito, na minha investigação criminal? Então isso já me dá uma dimensão séria, espiritual e apostólica do meu trabalho. Naquele momento, eu tenho que entender que o mesmo Cristo, que disse que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria, é o Cristo que espera que eu encontre a verdade na minha investigação criminal, que eu encontre a verdade na administração dos meus recursos, né, das minhas viaturas, dos meus subordinados, dos recursos financeiros que nós temos à disposição, de toda a organização do meu dia, do meu trabalho. O que eu vou fazer hoje? Despachar uma ocorrência? Vou representar judicialmente por uma medida cautelar? O que eu vou investigar por tal coisa? Vou quebrar um sigilo telefônico? O que eu vou fazer? E eu tenho que fazer isso não simplesmente por critérios puramente humanos, mas diante de uma profunda reflexão diante de Deus, diante da verdade do que Deus quer de mim. E assim eu consigo santificar o meu trabalho. Claro que quando eu rezo de manhã, eu já ofereço o meu trabalho também a Deus. De maneira explícita. Senhor, eu estou aqui, eu quero oferecer o meu dia, oferecer as minhas alegrias, as minhas tristezas, oferecer o meu trabalho, o meu cansaço. Ser delegado de polícia tem o seu lado divertido? Claro. Se não tivesse esse lado divertido, a gente não faria concurso para delegado de polícia. Ou para qualquer tipo de policial. A gente gosta disso. Está no sangue ser policial. Mas nem sempre é fácil. Acordar às 3 da madrugada, com o telefone funcional tocando, porque houve uma situação que demande a minha atenção, comigo cansado depois de ter trabalhado, não é fácil. Eu não quero ser acordado às 3 da manhã. Eu não quero ser acordado às 3 da manhã, depois às 5 e depois no outro dia às 3 de novo. Eu não quero isso. Eu quero poder dormir minha noite quieto e depois trabalhar na delegacia. Mas eu tenho que fazer. E não tenho que fazer apenas porque o cidadão que pagou os impostos, paga o meu salário e exige que eu faça. Ou porque as vítimas estão precisando que se resolva aquilo naquele momento. Eu tenho que fazer porque é o que Deus quer. Então isso a motivação é outra. Eu me coloco como um súdito diante de Cristo Rei. O meu rei quer que eu faça tal coisa. Naquele momento não sou eu a autoridade como delegado, eu sou o servo. A autoridade é Cristo, que quer que eu faça as suas vezes naquele momento, buscando a verdade. E não deixa de ter também um caráter penitencial, né? No inverno do Rio Grande do Sul, acordar cedo com uma operação, 4h30, para ir pedalar a porta de traficante. Em julho, com geada, com neve, com 3 graus negativos. Não é fácil, mas é necessário. Eu tenho que fazer isso. Se eu estou um dia cansado na delegacia, não aguento mais despachar as ocorrências todas iguais, mas hoje parece que todo mundo que brigou com o vizinho resolveu vir na delegacia e registrar e eu tenho que analisar aquilo ali. Não interessa, para mim é um problema pequeno, para a pessoa não é. E eu tenho que fazer isso por amor a Deus, por amor ao próximo, por amor a Cristo. E porque se me custa, não deixa de ter um aspecto penitencial. Estou de saco cheio, mas vai mesmo assim. Tenho que fazer. Estou cansado? Não interessa. As férias são no céu.
Então eu começo a ter uma dimensão mais espiritual e mais apostólica do meu trabalho. Não é uma motivação, não é algo motivacional. É a realidade das coisas, enxergar o trabalho com olhos sobrenaturais. Correto. É realmente isso. É educar à vontade, né? Também com a inteligência. É fazer o que tem que ser feito, não o que você tem vontade. Acho que isso é profundo e é o real. É isso mesmo. E me parece assim que muitas vezes alguns confundem na vida cristã, principalmente neófitos na vida cristã, né? Aquelas pessoas que estão iniciando, ainda estão naquela empolgação no vestimento de Cristo. E muitos levam, e isso não tem a ver com tempo de caminhada, tá? Porque tem muita gente que continua nessa empolgação superficial durante muitos anos na caminhada. E eu recebo muitos pedidos de direção, não direção espiritual, porque não sou o diretor espiritual, né? Mas de algum conselho, de algum direcionamento, de algum mapa para que as pessoas caminhem, de pessoas que me dizem, meu marido ou minha esposa passa o dia na igreja e negligencia os trabalhos de casa, sua profissão. Porque muitas vezes nós achamos... Isso é muito comum, né? É muito comum. E eu não estou dizendo isso para desestimular as pessoas para ajudar a sua paróquia, né? Porque eu sei que os padres precisam de leigos ajudando a paróquia. Mas não adianta ter leigos ajudando a paróquia e precisam de limpar a bunda do filho e cagar em casa. Isso, eu falo muito sobre isso. Eu falo muito sobre isso, doutor. É sobre essa questão. Acompanho muitos casais e falo muito sobre isso, que não adianta estar na igreja e às vezes a família está negligenciada. Quem deve estar na igreja é o padre. Nem o padre muitas vezes está direto, tem outras coisas. Então, por quê? Acontece muito, e eu tenho visto casos assim. Isso é uma realidade comigo também. Pessoas que, eu estou ajudando, se enche de coisa na igreja, como é que está o marido, como é que está os filhos, como é que está em casa. Às vezes está um caos. Exato. Porque muitas vezes ou é uma fuga, ou parece mais heróico, né? Eu sou um pregador, eu sou um líder de grupo de oração, eu sou o chefe da pastoral do batismo, eu sou o catequista. Parece que isso aí dá mais glória, né? Parece que é mais visto. Mas aquele trabalho silencioso, né? Eu estou em casa cuidando de um filho doente, ninguém está vendo, mas Deus vê. Ninguém está vendo. Então nós temos que perceber, né? Procurar discernir se as nossas motivações para o apostolado são fazer a glória de Deus ou fazer a nossa glória em nome da glória de Deus. Né? Porque muitas vezes aquele trabalho escondido é o que Deus quer. Mas é muito fácil falar para alguém que tem não sei quantos mil seguidores, como eu, que dá palestra em todo o Brasil. Aí fica fácil dizer que eu não tenho que fazer. Mas, meus caros, eu não tenho motivação nenhuma de querer ser conhecido, de querer ser famoso. De um trabalho conforme Deus me chamou. E se Deus me chamasse para ficar escondido no fundo de uma cartucha, eu iria. Porque é o que Deus quer de mim. E ao fim e ao cabo, o que importa sou eu diante de Deus. O que importa é como Deus me vê, como Deus me pensa, como Deus me quer. E não o que eu quero invocando o nome de Deus. Muitas vezes eu tive que negar convites de dar uma palestra aqui, de escrever um tema em tal lugar, escrever um artigo, de participar de uma live, porque tinha que fazer outras coisas que não vão ser vistas. Cuidar de um filho com febre, fazer companhia para um filho, muitas vezes. Simplesmente sentar com o filho, tomar um café, levar o filho para fazer um churrasco, né? Ficar fazendo companhia para a esposa. Isso também é apostolado, porque eu estou aproximando as pessoas de Cristo. Eu estou afastando os meus filhos de Cristo se eu participo de todas as pastorais paroquiais e não instruo e não estou com ele, não estou na piscina com ele, não estou comendo churrasco com ele. Não estou estreitando laços que fazem com que ele tenha cada vez mais confiança em mim e possa entender que quando eu falo para ele seguir o caminho de Cristo, eu não estou simplesmente dando uma ordem, eu estou dando o melhor caminho mesmo, porque a confiança dele em mim existe. Mas como é que eu vou estreitar essa confiança? E quantas esposas, maridos,
chatos, num catolicismo caricato, piegas, afastam os seus cônjuges do caminho de Deus. Porque os cônjuges enxergam, não, mas para ser católico tem que ser com essa pessoa maluca com que eu casei? Eu não quero. Isso não significa relativizar a verdade, porque nós temos tanto medo do relativismo, e temos que ter, que nós achamos que o combate ao relativismo é um certo absolutismo das coisas que nem sempre são absolutas. Né? O problema do relativismo não é achar que existem coisas relativas, porque existem algumas coisas que são relativas. O problema do relativismo é achar que tudo é relativo. É achar que não existem coisas absolutas, é achar que não existe a verdade. Mas o fato de nós sabermos que existe uma verdade, que existem pontos que são absolutos, não significa que nós não tenhamos que entender que outras não são. Que outras são relativas, que outras são contingentes, que outras são desnecessárias, que são circunstanciais, e nós temos que viver dentro dessas circunstâncias. Enquanto nós não tivermos essa maturidade, nós não vamos ser nem santos, nem apóstolos, e vamos estar brincando de igreja. Nós não vamos levar as pessoas seriamente ao encontro com Cristo. Até porque o apostolado, seja o apostolado mais robusto, mais explícito, dentro de uma obra, né, de missão, uma atividade apostólica, uma pregação, uma palestra, um livro, seja o apostolado do dia a dia, escondido, no cumprimento dos deveres de Estado, no bom exercício do seu trabalho, um bom médico católico sendo um bom médico, um engenheiro católico sendo um bom engenheiro, um pedreiro católico sendo um bom pedreiro, um cuidador de carro católico sendo um bom cuidador de carro, um garçom católico sendo um bom garçom católico. Este apostolado também escondido e o apostolado mais visto, qualquer um desses, ele tem que nascer de uma vida interior. Ele tem que nascer de uma vida interior. Se nós não tivermos vida interior, nós não temos apostolado, porque o copo transborda se ele não estiver cheio. O copo não transborda d'água se ele não estiver cheio. Até porque não sou eu que dou. A graça não é minha. Se eu não estiver cheio da graça de Deus, eu não posso fazer com que através de mim outros cheguem a essa graça, porque essa graça não é minha, não é criada por mim. Se fosse minha, se fosse criada por mim, se fosse uma persuasão minha, eu não precisava estar cheio da graça de Deus. Bastava eu usar um recurso ou outro, mas não é. Não sou eu que atraio. Não sou eu que salvo. É Cristo. Então, para eu oferecer este Cristo, oferecer esta graça, eu tenho que estar com esta graça. Eu tenho que ter vida interior, eu tenho que ter comunhão com Deus, eu tenho que frequentar os sacramentos, eu tenho que ter meditação, eu tenho que rezar, eu tenho que conversar com Deus, eu tenho que ter ciência, mais do que ter momentos de oração, que é preciso ter, né, paradas durante o dia para rezar, eu preciso ter também uma consciência da presença de Deus em cada momento, mesmo naqueles em que eu não estou rezando explicitamente. Deus está comigo, e agora eu posso escandalizar alguns puritanos, Deus está comigo na minha meditação, Deus está comigo na minha comunhão, na minha missa, no meu terço, mas está comigo no meu tiroteio, está comigo na minha investigação, está comigo quando eu estou fazendo as minhas necessidades fisiológicas, está comigo quando estou tomando banho, está comigo quando eu estou comendo churrasco, está comigo quando eu estou tendo as relações conjugais com a minha mulher. Deus não se afasta disso, foi Ele que criou. É a minha mulher. Eu sou uma só carne, Ele tem um sacramento. Então, eu não posso perder a presença de Deus. Na verdade, a presença eu não vou perder porque Deus está presente sempre, né? Ele é onipresente. Eu não posso perder a consciência dessa presença de Deus. E quando eu tenho essa consciência da presença de Deus, e eu dialogo com Deus sabendo que Ele está presente, eu tenho vida interior. E se eu tenho vida interior, eu posso ser apóstolo. Porque aí eu vou transbordar para o outro aquilo que eu vivo. Aí o meu copo cheio vai transbordar para o outro. E me santificar, fazer apostolado e me santificar. Não somente nos momentos explícitos, mas também nos meus deveres de Estado, sobretudo no trabalho. O meu trabalho não é um obstáculo para o encontro com Deus e não é um obstáculo para levar as pessoas a Deus. Pelo contrário, ele tem que ser um meio para que eu encontre a Deus e para que eu leve Deus aos outros. Algumas vezes de maneira explícita, até mesmo no trabalho. Sabe que muitas vezes alguns subordinados meus
já vieram conversar comigo num gabinete e tirar dúvidas sobre fé católica. O senhor tem tantos filhos, o senhor faz isso, me tira uma dúvida de tal coisa. A gente vai aos pouquinhos, né, levando um ao outro, ou colegas, ou subordinados, ou até mesmo chefes, né, ou vítimas. Eles chegam no gabinete, tem um crucifixo no gabinete, né, tem um manualzinho de orações ali, tem um terço, e nos intervalos posso rezar o terço. Então, eles veem que há uma vivência coerente da fé. E vivendo que há uma vivência coerente da fé, em um trabalho bem feito, porque eu não posso me esconder nas coisas da igreja para não fazer meu trabalho, isso atrai as pessoas. Isso atrai as pessoas. Elas entendem que o evangelho é vivido de maneira prática. Não é uma teoria, não é algo bonitinho, não é o que funciona no livro. É algo vivo. É o que queima e o fogo se alastra. São João Paulo II dizia, se nós fôssemos o que devemos ser, nós colocaremos fogo no mundo. E nós não temos que colocar fogo no mundo apenas como missionário na África, na Ásia, e alguns têm que fazer isso. Mas nós temos que colocar fogo no mundo nas nossas realidades. Se nós tivéssemos tantos médicos católicos, quantos abortos a menos seriam feitos? Para pegar um exemplo apenas. Se nós tivéssemos tantos parlamentares católicos, quantas leis anticatólicas cairiam? Com certeza. É isso mesmo. Viver a sua vocação, a sua identidade na integridade, com coerência. Então, o mundo seria outro. Isso serve para tudo. Serve para mim como padre, o senhor como pai de família, para toda profissão que possa ter, ou vocação específica, viver aquilo que foi chamado. De fato, seríamos outro mundo. Né? Perfeito. E tem coisas muito práticas, padre. Por exemplo, eu não gosto de ficar falando de coisas minhas assim, mas eu acho que ilustra bem o que nós estamos falando. Esse fim de semana nós vamos ao Rio de Janeiro, nós vamos palestra, no casamento. Vamos encontrar alguns amigos católicos. No outro fim de semana eu devo ir para o Rio também para dar uma palestra na Liga Cristo Rei. Pois bem, alguns outros convites chegaram e nós negamos. E eu neguei, não posso, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que fazer trabalho, eu tenho que ficar com a minha esposa e tal. Porque são coisas extraordinárias. Alguns fins de semana atrás, uns 2 ou 3, nós fomos a Campo Bom, uma cidade na região metropolitana de Porto Alegre, longe daqui, nós moramos no sul do Rio Grande do Sul, temos que ir até Porto Alegre, tem alguma distância, depois de Porto Alegre andar mais um pouco até a subida da serra, para dar um dia de formação, eu e minha esposa e a Deia e o Tiba, que muitos de vocês conhecem. Foi uma formação para famílias católicas, para casais católicos. E tanto o Tiba e a Deia, quanto eu e a Aline, nós levamos nossos filhos. E quem organizou lá e nos chamou, nos colocou num hotel e tudo, e estava ciente de que nos colocaria num hotel com os nossos filhos. Nós fazemos isso para quê? Para proporcionar hotel para os nossos filhos e passear? Não, não preciso disso. Eu tenho um excelente salário, eu posso proporcionar um bom hotel para os meus filhos. Eu tenho um bom salário. No Rio Grande do Sul, os delegados de polícia ganham muito bem. Nós temos quase uma equiparação, né? Não é legal essa equiparação, mas na prática é juízes, promotores, delegados. Então eu ganho muito bem. Eu não preciso disso. Mas por que eu levei os meus filhos? Em primeiro lugar, porque se nós íamos falar de família, nós tínhamos que mostrar o concreto. Tem que ver nossos filhos. Inclusive com os defeitos dos nossos filhos. E segundo, nós fizemos os nossos filhos. Não foram os meus pais, não foram os meus sogros, não foram os nossos empregados, babá, empregada, não. Fomos nós. Evidentemente que se uma vez ou outra, os meus pais, meus sogros podem nos ajudar. Mas eles não vivem a fé católica de uma maneira plena. E é claro que, ainda que eles adorem os netos, gostem muito, é claro que na mente das pessoas, mesmo nossos familiares, não é uma coisa tão normal que nós tenhamos abertura à vida e tenhamos esse monte de filhos na cabeça deles. Porque o mundo hoje está acostumado com um casalzinho e 2 cachorros. Então ficaria muito fácil eu dizer, não, mas temos que ser abertos à vida, criar os filhos e tudo,
E aí, na hora de viajar, ainda que seja para uma palestra, que quem não é tão católico assim não entende muito bem o que é ir dar uma palestra, né? Acha que é só para viajar, eu despejar os meus filhos, os meus pais, os meus sogros. Eu não estou dando testemunho fazendo isso. Eu estou dando testemunho quando eu levo os meus filhos. Porque, olha, padre, é muito mais fácil eu e minha esposa entrarmos no carro e irmos lá passar um fim de semana dando palestra, depois jantando, conversando com os amigos, sem ter que cuidar de criança, fralda suja, botar um para dormir, pega uma comida, um vomita, um quer mijar, um quer fazer cocô. É muito mais fácil eu ir com a minha esposa, feijar os meus filhos com os meus sogros, com os meus pais, é muito mais fácil. É mais difícil eu ir com as crianças. Mas é isso que Deus espera que eu faça. Até como testemunho para os outros. Então é algo muito concreto, entende? É uma teoria. Estou levando os meus filhos, porque isso é uma forma também de apostolado para os que ficam. Olha, eles assumem integralmente os filhos. Então, eles podem até ser malucos, mas eles são coerentes com a fé. E isso vai abrir determinadas portas para a conversão. Isso ilustra muito bem tudo que está falando aqui. Realmente é um exemplo claro, né? Assumir de fato, testemunhar de fato aquilo que crê, aquilo que defende. Foi muito bom, doutor. Então, que coisa boa. Esse testemunho que o que muda muito a vida, o transforma a vida de outras pessoas é ver os testemunhos mesmo, né? Dizem que as palavras emocionam, né? E o testemunho arrasta, né? Então, o seu testemunho é muito forte quanto a essa questão de filho. E quando você fala que tem que assumir, é aquilo que vive, isso, isso de certa maneira, é um tapa na cara de muitos, né? Que acham que querem ver uma vida. Você fala assim, muitos casais que têm um filho e dois cachorros, às vezes só um cachorro, né? É só o cachorro, né? Pois é. Doutor, mas que alegria que o senhor aqui partilhar conosco, de fato, de coisas concretas. Eu achei muito bom por isso. Não adianta a gente ficar divagando por muitas coisas, a gente tem que falar daquilo que é concreto, daquilo que a nossa vida é de fato. E as suas palavras foram de encontro a isso. Então, creio que as pessoas que aqui estão, que não seguem o Senhor, possam seguir e possa experimentar disso. Sei que o Senhor teve essa disponibilidade como pai, como delegado, como esposo, e ainda ter esse tempo, gastar um pouco desse tempo do apostolado na internet. Só tenho a agradecer muito. Mas o senhor pode continuar, quiser fazer os seus, arrematar, né? O senhor já falou. E depois o senhor fala também dos seus produtos, se tem alguma coisa dentro do apostolado, sua livraria, e o pessoal aí. Para mim foi uma alegria, padre, foi uma honra. Inclusive peço desculpa porque está caindo aqui. Eu já sei o que é. Houve um problema num componente do meu celular essa semana e eu tive que trocar. E quando se abriu ele, se descobriu que estava com outro probleminha ainda, não chegou a peça. Isso aí deve estar gerando essas subidas e caídas, né? Eu já testei em outros programas, próprio meu WhatsApp, eu estou conversando num áudio e ele corta, tem que fazer outro. Então ele está com um probleminha num curto ali, mas eu já encomendei a peça. Numa próxima live não vai ter isso, né? Coisas concretas, coisas objetivas. Eu agradeço a paciência de todos aqui, agradeço a confiança, a gentileza, a generosidade, o gasto do seu tempo em me ouvir, e que levem isso para a vida e apliquem, né? Não apenas achem que é um texto bonitinho, uma doutrina bonita, mas levem para a vida e vivam. É difícil? Cristo nunca disse que ia ser fácil. Pelo contrário, ele diz, aquele que quer ser digno de mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele não disse continue fazendo o que quiserem, porque é tudo fácil, a porta do céu está aberta, entra todo mundo. Não, a porta é estreita. A porta é estreita. Eu digo isso para meus filhos, a minha esposa diz isso para os meus filhos. É um discurso que eu e a minha esposa falamos o dia inteiro para as crianças aqui. A porta é estreita. A gente fecha, às vezes, a porta assim, tenta passar, tu não vai passar assim o céu. Agora, quer ir para o inferno, está aqui, ó, escancarada. Então, é difícil ver isso. Com a graça de Deus, se torna mais fácil.
Nós temos que nos abrir à graça. Em primeiro lugar, frequentar os sacramentos, rezar. E saber que se é difícil é porque Deus quer que nós, em estado de graça, colaboremos com isso. Não vai ser fácil. Mas um dia nós vamos encontrar no céu. Se você quiser alguma coisa mais fácil, sinto muito, eu estou me esforçando para ir para o céu, estou esforçando para corresponder à graça de Deus e ir para o céu. Se quiser alguma coisa mais fácil, vai para o inferno. Eu não vou te encontrar lá. Né? Talvez até seja um livramento, porque algumas pessoas não têm que encontrar mesmo, né? Porque elas não amam a Deus e elas estão escolhendo não querer amar a Deus. Então elas vão para o inferno. O inferno é uma realidade. Eu não estou desejando o inferno para as pessoas, mas algumas pessoas, pelos seus comportamentos, estão desejando o inferno para si mesmos. E se Deus, que é Deus, não impede que essas pessoas vão para o inferno, quem sou eu para impedir que elas vão para o inferno? Então, se quiser para o inferno, que vão sozinhos. Eu não vou. Né? Eu não quero. Se depender de mim, eu vou, né? Mas se depender da graça de Deus, eu não vou. Então a gente tem que fazer a nossa parte para não, né, que eu vou com a graça de Deus. É difícil? É. Mas nós temos que caminhar. Com dificuldade ou sem dificuldade, aí está a situação. As pessoas muitas vezes dizem, eu tenho medo da morte, meu filho, medo da morte não vai afastar a morte. Então, com medo ou sem medo, tu vai morrer. É a mesma coisa, né? Difícil ou não difícil, o fato é que nós temos um caminho a seguir. E nós temos que seguir esse caminho. Fácil ou difícil, esse é o caminho. Ponto. Paciência. Essa é a circunstância. Aceita e caminha. É isso que eu quero chamar. Eu tenho cursos, tenho livros. Hoje nós não temos nenhum curso aberto, só o meu curso por assinatura, né, que esse sempre está aberto, é um curso por assinatura, grandes temas da doutrina católica, e a nossa livraria minha e da minha esposa, é uma livraria online, despacha muito rápido, as pessoas estão falando, estão recebendo em 2, 3 dias, às vezes demora um pouco mais por causa da região, mas não passa de 5 dias. Né? livrariabrodbeck.com.br. Está na minha bio aqui no meu perfil, é só no meu perfil, está ali escrito, né? livrariabrodbeck.com.br. Tem muito livro com desconto, livro com promoção. Se precisar de algum livro, tem ali a busca para procurar um tema. Se tiver alguma dúvida, me chama e eu indico algum livro, minha esposa também. E estamos aqui para ajudar. Certo? Muito obrigado pela confiança. Um abraço, Padre, e a sua bênção. Muito obrigado. Então, gente, eu já comprei livro aí com o doutor aí e chegou aqui. E eu estou no Maranhão, bem longe. Né? Então, muito obrigado. Deus abençoe o senhor e sua família. Eu vou dar a bênção agora. E a todos que participaram aqui, tá? Então, a live vai ficar salva, tá, doutor? As pessoas que queiram ver, vão ver depois. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, salve Cristo Rei. Viva Cristo. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau.